Gente, vocês não fazem ideia do quão feliz eu estou de estar aqui novamente pra poder conversar um pouquinho com vocês. Gente, não me matem, por favor, mas eu prometo que dessa vez eu serei diferente. Mas eu fui rever os meus vídeos aqui do YouTube e aí eu percebi que o último vídeo que eu gravei lá nos Estados Unidos, eu falei que eu ia permanecer firme e forte aqui no YouTube. E faz 1 ano e meio que eu voltei pro Brasil e, se eu não me engano, eu postei 2 vídeos durante todo esse período. I'm so sorry, guys! Mas pro ano de 2024 eu fiz um combinado comigo mesma e uma das minhas metas desse ano é voltar a gravar pra... Just a second. Temos telefone nessa casa. Continuando. Uma das minhas metas é voltar a gravar para as redes sociais. Então, eu quero postar pelo menos um vídeo mensal aqui no YouTube, 2 vídeos mensais no Instagram e um vídeo mensal no TikTok a princípio, tá? Então, eu prometo que voltarei mais ativa e eu vou focar nos temas que eu mais gosto, que é o intercâmbio de au pair. Então, vou continuar falando pra vocês algumas coisas e, inclusive, eu tenho muitas coisas ainda pra compartilhar com vocês, tá? E também eu quero falar sobre curiosidades dos Estados Unidos, que é algo que eu já falei bastante aqui no canal, mas também eu quero focar na questão da língua inglesa, que é a minha formação, que é algo que eu gosto muito de ensinar, de aprender. Então eu quero focar nisso também para ajudar outras meninas e meninos que querem ser au pair e que precisam desse foco aí linguístico muito importante. Só que hoje eu vim falar, ó, é o primeiro vídeo do canal, né, desse ano, e já tô querendo falar de quê? De perrengue. Quem é que não gosta de uma boa história de um perrenguinho, não é mesmo? Quem tá vivendo não gosta não, mas quem tá ouvindo gosta de saber o que aconteceu. Então, eu selecionei alguns dos perrengues que eu passei durante esses 3 anos como au pair lá em Minnesota. E eu acho que não foram todos, porque se for ver, né, é muito perrengue pra uma pessoa só. Eu acredito que não tenham sido todos, mas o que eu lembrei, eu coloquei na minha listinha. E eu vou tentar falar de forma breve cada um desses perrengues que eu vivi, para que vocês possam rir, se divertir e para que possamos voltar ativa aqui nesse canal. O primeiro perrengue tem a ver com carro. Quando eu digo pra vocês que vocês precisam de uma host family que tenha um carro para au pair, por favor, me levem a sério. Quando eu cheguei lá, minha host family tinha um carro para que eu pudesse usar. Inclusive, era uma Mercedes. Desfrutei daquele carro da melhor forma possível. Só que o carro, ele começou a ficar velho. E aí, ele foi se desgastando. Aí, ele estragava, minha host family mandava arrumar. E isso aconteceu várias vezes. Inclusive, uma das vezes, tipo, o carro, ele não acelerava. Eu tava no meio da highway. Foi um desespero, porque, tipo, todos os carros na maior velocidade e eu lá, assim, ó. E o carro não ia, não acelerava. Aí depois que eu cheguei em casa daquele dia, eu falei, não tem mais como usar esse carro, tipo, já deu. Aí eu já estava quase pra voltar pro Brasil. Mal sabia eu que eu ia estender pra mais 1 ano. Sim, porque ao invés de eu ter sido au pair 1 ou 2 anos, eu fui 3 anos por conta da pandemia. Porque eu fui au pair durante a pandemia e eles abriram, né, a exceção. E aí, minha host family falou que como eu já ia embora, aí não tinha muito porquê eles comprarem outro carro, porque depois ia ficar parado. Aí eles falaram que eu podia usar o deles, quando eles não estivessem usando. Gente, primeira vez que eu peguei aquele carro, porque, senhor, sempre andei com a maior cautela possível, sempre fui muito, sabe, certinha, tal, na direção. E aí eu fui no aniversário de uma amiga minha, e aí eu estacionei o carro. E aí, ela, tipo assim, tinha um carro aqui, tinha o meu aqui no meio e tinha um outro aqui. E aí, eu estacionei o carro e a minha amiga, eu não sei. Ela nem tinha bebido muito assim, não sei o que aconteceu. Só que, tipo assim, na hora que ela saiu com o carro dela, ela simplesmente foi dando ré. E esqueceu que eu tava lá atrás. Eu não entendi até hoje como que ela conseguiu fazer aquela proeza. Só sei que ela bateu na porta do carro da minha host family. Meu pai amado. Foi terrível, só de lembrar desse dia me dá até calafrios. Porque daí virou uma bagunça. Porque ela não queria que eu contasse que de fato ela bateu no carro, porque senão poderia dar problema pra ela. E eu, ao invés de simplesmente ser sincera e falar, ó, aconteceu isso, eu tentei encobrir a menina. Que arrependimento, porque eu não sei mentir. E outra, a minha host family, os 2 eram policiais e uma era detetive. Ou seja, você acha que ela não sabe que eu tava mentindo?
Enfim, no final das contas eu contei a verdade, mas até chegar nesse momento da verdade foi tenebroso. Gente, não mintam pra sua host family. Essa é a dica. Esse carro também já me deu problema em Wisconsin. Eu e minha amiga, a gente foi pra lá. E aí ele simplesmente parou de funcionar por causa de óleo. E lá nos Estados Unidos não tem muito isso de você ir no posto e a pessoa troca e tal. Você tem que fazer tudo sozinho, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus, nunca troquei um óleo, não sabia fazer nada. E aí eu e minha amiga tentando ver tutorial na internet de como fazer isso antes de ligar pro meu rosto. Daí eu liguei pra ele e falei o que aconteceu. Aí ele, não, traz aqui em casa que eu te ajudo, eu arrumo o carro. Aí eu falei, mas como se eu tô em Wisconsin? Ó, foi terrível. Mas agora, mais outro perrengue de carro, ó, como vocês podem perceber, o maior dos perrengues são de carro. Outro perrengue de carro que me aconteceu foi quando eu e minhas amigas, a gente foi pro Alasca. E aí, Alasca e Minnesota não tem muita diferença na questão de clima, na minha opinião. Muito frio e muita neve. E aí, eu tive que aprender a dirigir de novo, né? Porque dirigir na neve é totalmente diferente. E aí, a minha amiga tava dirigindo e o carro, ele simplesmente rodopiou no meio da estrada. Sorte que não tinha nenhum carro em volta. Mas foi um susto. Foi um susto. Tem coisa... Eu espero que minha mãe não veja esse vídeo, porque tem coisa aqui que ela mal sabe que aconteceu. E essa é uma delas. A gente poderia ter morrido, mas graças a Deus estamos quietos. O último perrengue envolvendo carro é quando a gente foi pra South Dakota. E aí lá, eu estava dirigindo e eu não tinha tirado a carteira ainda lá dos Estados Unidos. Eu só tava com a PID, que é a carteira internacional. E eu não sabia da regra que toda vez que um carro da polícia tá parado assim no acostamento, você não pode passar, tipo, na linha, né, na primeira via do lado que tá a polícia. Você sempre tem que ir pras outras faixas, independente de quantas tiverem, você tem que ir pras outras. E eu não sabia, e eu simplesmente passei, assim, na primeira velocidade normal, tudo tranquilo, mas eu passei na primeira via. E aí a gente tava com som alto dentro do carro e de repente eu só vejo a polícia atrás. Aí eu falei para minhas amigas, será que é comigo? Elas, não, você tá tudo certo, continua. E era tipo uma amiga do Brasil, uma do México, uma da Colômbia, uma mistura. E elas tudo, com a musiquinha. Eu falei, gente, não. Aí eu desliguei o som e aí eu ouvi o barulho. Eu falei, ferrou, é comigo. Aí eu parei no acostamento, a polícia parou atrás. Eu, não, senhor, por favor, hoje não. Aí era uma mulher, dela veio, eu abri a janela, tremendo na base, né? Aí ela já começou, tipo, eu tô andando atrás de você faz tempo e você não para. E não sei o que, ela já começou a falar um monte de coisa. Daí eu, moça, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Daí ela explicou. E aí ela percebeu que nós éramos de outro país e tudo mais, ela pediu minha carteira. A sorte é que eu não tava com a carteira lá dos Estados Unidos ainda, porque se eu tivesse, provavelmente eu teria levado uma multa. Mas como eu não tava, eu tava com a do Brasil, eu acredito que ela tenha pensado que eu era turista e não que eu, de fato, morava lá. Pra daí ela deixar eu passar. Daí ela simplesmente falou, tipo, ó, é que a regra aqui é assim, assim, eu vou deixar passar dessa vez, vamos com calma, etc. Deu tudo certo no final. Mas até chegar nesse certo, meu coração quase parou. Lembrei de mais um perrengue envolvendo carro, que foi quando eu e a Bia, a gente foi pra Atlanta. E aí, quando a gente tava voltando, a gente pegou um Uber, né, pra poder ir pro aeroporto. E aí, o Uber simplesmente se envolveu em um acidente no meio da highway e nós estávamos dentro do carro. Simples assim. Sorte que estávamos com algumas horas de antecedência, porque ia passar o Super Bowl e nós queríamos assistir no aeroporto. Essa foi a sorte, porque senão nós teríamos perdido o nosso voo. Até porque a polícia teve que ir lá, teve que checar se todo mundo tava bem e coisas do tipo. No fim também deu tudo certo, ficamos bem, sem nenhum arranhão, sem nada. A gente também conseguiu pegar o voo a tempo, mas foi um baita de um susto. Outro perrengue envolve as minhas host kids, que eu morro de saudade. Eu não tô sendo irônica, eu de fato morro de saudade daquelas crianças. E quem me segue no Instagram sabe dessa, porque eu lembro que na época eu postei. E se você não me segue, corre lá me seguir, por favor. Mas o que aconteceu? As gêmeas, elas já estavam em casa, mas o Caleb ainda não. E aí, eu não precisava ir na escola buscar eles. O ônibus parava na frente de casa e aí eu só precisava ir lá, né? E ter certeza que eles iam chegar bem dentro de casa. E aí, nesse dia, tava frio. Porque, né, pra quem não sabe, eu morava em Minnesota, que é um estado extremamente frio lá, tipo, muito frio.
Só que como eu só ia pegar ele ali e voltar, eu nem me agasalhei direito, sabe? Eu tava com uma camisa assim de manga normal, mas de ficar dentro de casa. Mas eu não coloquei casacão de neve, nem luva, nem nada. Aí, o Caleb chegou, eu fui lá pra fora e encostei a porta. Na hora que eu volto pra casa, a porta estava simplesmente trancada. E as meninas, elas eram bem menorzinhas, daí foi mais no início do intercâmbio. Elas eram bem menorzinhas. E aí, a Anica, ela trancou a porta. E a gente nem sabia que elas sabiam como trancar a porta. A Anica simplesmente conseguiu trancar a porta e trancou eu e o Caleb pra fora de casa. E os meus rostos não estavam em casa. E só tava a gente. E aí, a Anica sentadinha lá no sofá, só olhando a gente lá fora. E eu e o Caleb congelando do lado de fora, morrendo de frio. E aí eu falei, e eu bati na porta e falava, abre a porta, abre a porta. E aí a Laneia, que é a irmãzinha, né? Ia lá, tentava e não conseguia. E eu e o Caleb congelando lá fora. Gente, até que a gente resolvesse esse problema, foi muita hipotermia envolvida aí nessa história. Mas foi tenso, muito tenso. Não confie nas suas host kids dentro de casa se você estiver fora, que às vezes elas podem te trancar. Outra coisa envolvendo as minhas kids, a gente já passou por muita coisa, mas eu tô tentando trazer, assim, os piores, tá? As piores coisas que aconteceram mesmo. Mas na época de primavera, lá em Minnesota, acontece muito tornado. E aí toda vez que acontece tornado, a gente tem que ir pro basement, que é a parte, né, que fica embaixo da terra, assim, que é o local mais seguro da casa enquanto acontecem esses desastres naturais, né? E aí teve um dia que eu estava dando banho nas minhas kids e até então não tinha nenhum índice de que teríamos tornado naquela noite, muito menos que ia ter tempestade nem nada, tava tranquilo o clima. E aí quando começam os anúncios, na TV começa a passar, tipo, se você tá assistindo qualquer coisa, simplesmente pare e começa com um alerta, seu celular começa a pitar, tem uma sirene na cidade que aciona e muitas coisas assim. E aí, nesse dia, estávamos só eu e as minhas kids em casa. Meus rostos estavam trabalhando. Ai, senhor, pra quê? E aí, eu tava dando banho nas crianças e simplesmente começou a acionar tudo. E aí, eu lembro que os meus rostos ligaram, desesperados, falaram, Amanda, corre pro basement com as kids. Eu levei as kids, tipo, de toalha, com sabão na cabeça, tudo molhado. E a gente saiu correndo pro basement e ficamos lá até passar a tempestade, até passar o tornado. Graças a Deus também deu tudo certo, mas aquele dia foi memorável, foi terrível. Outra vez que foi memorável foi quando eu e as minhas amigas fomos pra Miami. E aí nós decidimos pegar um hostel. E foi a primeira vez que todos nós pegamos um hostel. Que todo mundo falava que é mais barato, etc. A gente acabou pegando um que foi a pior experiência de estadia que eu já tive, porque parecia um cabaré aquele lugar. Nossa senhora, horrível, 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 horrível. Foi estranho, sabe? Mas a questão não foi bem o hostel, mas sim quando a gente pegou um Uber pra poder ir no Little Havana, que tem lá, que é uma comunidade cubana que tem lá na Flórida, né? Perto lá de Miami. E aí nós pegamos um Uber e ao invés de a gente colocar um restaurante em específico, a gente colocou, tipo, o nome da comunidade em si, porque a gente não sabia o certo, a diferença, sabe? E aí aquele Uber, ele levou a gente lá, mas ele não fez a rota que o aplicativo tava mandando. E aí ele falou bem assim, não, mas pode deixar que eu vou te levar em um restaurante específico lá, que vocês vão gostar, não sei o que lá. E aí as minhas amigas, a gente já começou a ficar meio assim, e o cara começou a gritar com a gente dentro do carro. Ele literalmente começou a gritar e bater boca com a gente, porque a gente falou que a gente não queria, tipo, sair da rota, que a gente queria continuar. Ó, foi tenso. E aí ele levou a gente pro restaurante, e aí na hora que ele... E de fato, era um bom restaurante. Mas na hora que a gente desceu de lá, a gente não queria nem conversa. A gente só entrou pro restaurante, tipo, correndo. A gente tava com medo. E aí depois que a gente entrou no restaurante, o cara, dá alguns minutos, ele aparece lá dentro do restaurante. E ele fica sentado numa mesa até a gente ir embora. Foi muito creepy, foi muito estranho aquele dia. Tipo, ele ficou lá... Aí ele sentou na mesa, pediu a comidinha dele e ficou lá observando a gente até a gente ir embora. Aí depois, na hora que a gente foi embora, a gente certificou que o Uber que a gente fosse pegar não era o dele. E a gente vazou assim, ó, para nunca mais voltar naquele local. Foi uma experiência muito estranha, gente. Então, de verdade,
cuidado. E ainda que eu estava com as minhas amigas, então eu acho que a gente se sentiu um pouco mais, né, acolhidas naquele momento. Mas se eu tivesse sozinha, eu nem sei o que eu faria. Eu acho que eu teria pulado aquele carro. Também, outro perrengue que nós tivemos de uma viagem, quando nós fomos para Las Vegas. E aí todo mundo fala, se você vai para Las Vegas, faz um bate-volta pelo Grand Canyon, na Arizona. E aí as minhas amigas decidimos fazer isso, mas tivemos um pequeno problema ali com a questão de horário. Por quê? Nós fomos na época do inverno, então, consequentemente, escurece mais cedo. E aí a gente foi alugar um carro e acabou que enrolou na questão de alugar. E a gente acabou saindo, eu acho que umas 11 horas da manhã. E até chegar lá no Grand Canyon vai um tempinho. Pois bem. Mas a gente fez as contas e falou, não, acho que a gente vai chegar e ainda vai estar claro. Gente, nós andamos, não lembro nem quantas horas eram, mas nós andamos, e andamos, e andamos. E na hora que a gente chegou lá, e a gente confiante o caminho inteiro, não, tipo, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Na hora que a gente chegou lá, a gente simplesmente viu o Grand Canyon. A gente não viu o Grand Canyon, porque tava tudo escuro. A única coisa que eu posso falar é que eu fiz xixi no Grand Canyon. Porque daí a gente tava tão apurada que a gente desceu do carro, a gente fez xixi, tipo, literalmente no chão, mas não dava pra ver nada. E depois nós entramos no carro e voltamos para Las Vegas. Tem noção um negócio desse? Hoje, quando eu conto essa história, eu falo, não é possível. Não é possível. Mas sim, a gente fez aquilo. E aí a gente ficou pensando, aí a gente tava tão de boa, a gente nem ficou chateada. A gente ficou tão assim, tipo, vamos voltar então. Eu acho que Las Vegas tem um ar diferenciado, que faz com que a gente não pense direito, porque foi meio estranho. Penúltimo perrengue é relacionado a uma festa que a gente foi, já era quase o final do meu intercâmbio, assim. A gente foi num local lá em Minnesota, e aí a gente mal tinha entrado, e tinha que pagar pra entrar. Esse era o problema também. A gente mal entrou, e aí a gente tava, eram vários ambientes o local, sabe? Não era tipo, um local, sei lá, um quadradão e todo mundo tá naquele ambiente. Não, eram vários. Então, quando você subia a escada, você ia pra um, aí, quando você subia a escada, naquele tinha, tipo, uns 3, 4 ambientes diferentes. E aí a gente tava perto de um, que do nada, a gente começou a ver que tava vindo uma fumaça de lá. A gente olhou aquilo, a gente falou, não é possível. E aí, era fogo. E era fogo. E aí, na hora que a gente viu, tipo, nós fomos uns dos primeiros a sair de lá, porque a gente viu com antecedência, porque a gente tava perto do local. Mas na hora que a gente tava pra sair, já tava um cheiro, assim, absurdamente tenebroso. E aí começou aquela correria, aquela gritaria, todo mundo correndo igual um doido pra poder sair de lá. E aí a gente só lembrava da Boate Kiss. E aí a gente falou, cara, a gente nunca mais volta aqui. Porque, de fato, era um local que, se fosse pensar, não era muito adequado de estar lá, sabe? Em questão desses problemas. Mas, no fim, nada aconteceu com ninguém, mas foi um grande susto. E são coisas que no momento que a gente tá vivendo, a gente não pensa muito, mas que a gente precisa ficar mais atento, porque é a nossa vida que tá em jogo, né? Então, alguns perrengues são, tipo, engraçadinhos, já outros são bem tenebrosos. E por fim, o último que eu quero falar foi algo extremamente péssimo que aconteceu comigo e que foi a única vez, primeira e única vez que eu me senti que a pessoa me desfez só por eu ser de outro país, né? Era a época de tomar a vacina da gripe. E aí, nos Estados Unidos, você consegue ir em várias farmácias, sabe? De graça, inclusive. E aí, eu fui na farmácia da Target, que é um mercado que tem lá, né? E aí, eu fui lá e aí eu pedi pra moça que eu queria a flu shot, que é a vacina da gripe. E aí, ela meio que se desfez de mim porque ela falou o seguinte, que eu não poderia tomar, porque pelo fato do meu nome ser muito grande, não cabia no sistema. Então, ela não poderia me aplicar a vacina pelo fato do meu nome não caber no sistema. E meu nome é Amanda Ferraça Correia, não tem nada de grande no meu nome. Aí eu falei assim, não tem como colocar só o último nome, né, o meu último sobrenome? Ela, não, tem que ser o nome inteiro e tal. E eu, gente, sou muito ingênua, eu sou muito bobinha, eu não vejo maldade nas pessoas, essa é a verdade. E aí eu fui pra casa e aí eu falei pra minha host family, eu falei, olha, ela não me aplicou por isso, isso e aquilo. Na hora que eu falei, minha host family ficou tão pé da vida, e aí foi o momento que eu percebi que de fato ela não fez aquilo só pelo motivo de eu ser do Brasil e não ser americana. E aí eles ficaram muito chateados, muito bravos, e aí foi quando eu falei, caraca, eu sofri aquilo e nem percebi que era aquilo. Aí,
eu fui em outra Target, que é a mesma companhia, a mesma rede, só que com outra mulher me atendendo. E foi tranquilo. Colocou todo o meu nome completo no sistema, me deu a flu shot e vida que segue. Então, muitas vezes a gente também precisa ficar atento até nisso, porque tem pessoas que são extremamente maldosas. Então esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se eu soube me expressar bem com todos os perrengues que eu vivi. E na verdade não são todos eles, porque aconteceram várias outras coisas. Por exemplo, de quase perder voo, e, enfim. Mas esses são os piores. Se caso eu for lembrando mais, aí eu faço uma parte 2 desse daqui, tá? Mas agora eu quero saber de você. Quais foram os perrengues que você passou durante o seu intercâmbio? Não precisa ser só de au pair, mas no geral, o que aconteceu que você falou, meu Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso, tá? Quero saber, comente aqui e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!